prestigiadas. A gente vai acionar o nosso Tiger Junk, direto de Porto Alegre. Legal. Ele já conectado com a gente aqui, cedendo um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre essa confusão que a gente viu essa semana internacional. Pô, o cara tá trabalhando, é sexta-feira, cara tá bonitão louco. disso aí, gremista. Tiger, tudo bem? Boa noite. A gente quer atualizar aqui, claro, nos Donos da Bola, a gente dá ênfase para os times de São Paulo, que é a nossa audiência principal, mas... Estão me ouvindo? Sim. Boa, porque caiu o sinal umas 45 vezes é porque hoje. a música baixou e a gente pensa que caiu, mas não caiu não. Vambora, vamos arrebentar a boca do balão. Tiger, a gente quer explicar resumidamente para os nossos ouvintes essa confusão essa semana que rolou com relação aos jogadores do Internacional, jogo cancelado, o Tyson também deu uma entrevista falando, não foi eu que comecei o protesto. Uma suposta rebelião, né, que eles já negaram. Então queria um resumo mesmo do que rolou essa semana por aí em Porto Alegre. Né? E por que Tiger, né? Tiger Junk, nome né? de artista. Nome de artista, famoso, composto. Obrigado, Neto, Gabi, Paulo, um abraço para vocês. Pegou todo mundo de surpresa, apesar da gente já saber um pouco o que estava acontecendo, tá? Eu vou tentar fazer uma linha cronológica aqui para vocês. O Inter tá com os direitos de imagem dos jogadores atrasados já há algum tempo, normalmente, o Neto sabe disso, essa parte dos vencimentos dos jogadores, ela é paga ali no dia 20, de uma maneira até separada do salário que vem na carteira. E os jogadores, eles desde o dia 20 de maio, tiveram mais uma parcela desse vencimento atrasado. E isso era um assunto interno nos bastidores do Inter, a gente conversava com pessoas do vestiário do Inter e eles relatavam isso, mas até a noite de terça-feira, a informação que a gente tinha é que... Oi? Só um minuto só, deixa eu só explicar para todo mundo que está ligado aqui, até para a imprensa, para todo mundo. Não existe mais essa parada de direito de imagem e CLT. É tudo junto, meu irmão. Hoje, se os clubes não ficarem espertos em relação ao que eles acham que eles pagam de imagem e de CLT, a pancada é forte quando os caras saem. Então... 99% dos clubes tem que botar tudo CLT. E eles usavam a imagem para ludibriar os impostos. Então, eu vou botar na imagem, 200 na imagem e botar só 20 na CLT. E depois deixava de pagar a imagem e aí ficava. E hoje, meu irmão, se entrar na justiça, aí quebra clube, quebra empresa, quebra tudo. Então, os clubes têm que entender que essa jogadinha de imagem não existe mais. E no Inter, Neto, essa jogadinha de imagem, porque como é que funciona? Divide o vencimento e às vezes até o jogador pede para receber uma parte de direito de imagem porque o imposto que ele tem que pagar e que o clube tem que pagar é menor. O imposto para direito de imagem, que é pago por uma pessoa jurídica, ele é menor do que o para CLT. No Inter, essa divisão e o dinheiro de direito de imagem, ele representava algo em torno de 30% a 35% da folha toda do Internacional, tá? Que ultrapassa hoje aí os 10 milhões de reais. 10 milhões? Tá entre 10 e 15. Um pouco acima de Seria 10, 12. Quase 3 milhões e meio, então. Isso, 3 milhões. O cálculo da informação que eu recebi, Neto, é que como o Inter atrasou 3 parcelas, tá? Esse montante ele ultrapassava os 10 milhões de reais que o Inter devia para o grupo de jogadores, tá? E aí estava vencendo mais um mês. E entramos no terceiro mês que estava acumulado esse vencimento de direito de imagem. Só que o que pegou todo mundo de surpresa até onde a gente sabia, os jogadores estavam com esse vencimento atrasado, só uma parte dos jogadores. E que estava tudo bem entre eles, né, pai? E que tava tudo bem. Coisa aconteceu alguma coisa aconteceu nessa parada aí. Isso, e aí eu vou contar. Até porque metade do grupo não recebe direito de imagem. É só os grandes salários, tá? As lideranças do elenco que tem essa diferenciação no pagamento. Muitos dos que têm altos salários, inclusive, chegaram agora e também não tinham vencimentos atrasados. Mas, manhã de quarta-feira, o treino estava marcado para as 9h45 e ele não aconteceu. Era 10h30, a gente estava no CT e via os jogadores indo embora. E aí, ninguém do Internacional falava com a gente e explicava o que aconteceu. Até que a gente descobriu que houve um protesto, uma manifestação dos jogadores, liderados sim pelo Tyson. Aí, ó, e aí depois eu posso até contar Pode contar o que você quiser. Posso até contar um episódio que eu vivi com o Tyson, Pode tá? contar Agora, o que você quiser. Porque o Tyson tá querendo desmentir essa história. Mas não.
O Tyson foi o líder desse processo de manifestação. Os jogadores, eu tenho um relato de jogadores que chegaram para treinar e o Tyson avisava, amigo, olha só, não vai ter treino agora de manhã, tá? Os caras, tá, como assim não vai ter treino? Não, não vai ter treino. O direito de imagem está atrasado para essa galera aqui e a gente, em manifesto, como um grupo, vai decidir que não vai treinar. E aí, o grupo todo aderiu, todo mundo foi embora. À tarde, eles voltaram e teve uma reunião no CT Parque Gigante, com a história já toda estourada. Todo mundo já sabia que havia muitos o boicote dos jogadores. Torcida brava, a imprensa criticando, a torcida ficando revoltada com o negócio do dinheiro, vocês ganham muito, papapá, e aí começou a sobrar para todo mundo, certo? Isso aí, começou a sobrar para todo mundo. E aí começou a existir uma ideia, principalmente dos jogadores, de tentar desmentir a história da greve, tá? E aí, o Tyson, a gente estava na sala, no CT Parque Gigante, na rua, e o Tyson entrou na sala de imprensa, meio brabo, assim, quem é que disse que eu liderei greve aqui, que eu liderei rebelião? Foi o argumento do Tyson. E aí os jornalistas que estavam na sala de imprensa, eu não estava ali naquela hora, foram, não, então dá a tua explicação aqui, fala o que é a verdade. E aí ele saiu, ele não quis dar entrevista. E os jogadores do Internacional não deram entrevista, desde quarta-feira, ninguém falou, a não ser por uma nota oficial, onde eles de novo dizem que não houve greve, que houve apenas uma conversa, e também houve a manifestação do presidente do Internacional, do presidente Alessandro Barcelos, que disse que houve um comum acordo entre direção e grupo de jogadores para definir que o treino aconteceria à tarde e não amanhã. Essa versão ela tem algumas inconsistências, tá? Muito fáceis de serem identificadas. Por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos disse que foi avisado da insatisfação dos jogadores em um período, em um horário, às 10 horas da manhã, depois que o treino já tinha que ter começado. Então, houve sim o movimento dos jogadores de não querer treinar. Se resolveu tudo. A direção pagou 2 dos 3 meses que estavam atrasados e oficialmente tudo está resolvido, Neto. Mas no bastidor a gente sabe... Tiger? Que a marca disso, ela fica, né? Eu tava lendo agora, Paulo do Vale e Gabi perguntas também, pra gente ter informação. A gente pode perguntar do Grêmio também, que ontem foi um dos jogos mais horríveis que eu vi na minha vida, foi Grêmio e Vasco. Falar a verdade com você é a mesma coisa, eu não posso falar o que eu falei na outra à noite, né? Mas é tipo a mesma coisa, você tá assistindo um filme, a sua mulher sai e vê você. Aí você fala, mas ela fala, o que tá acontecendo, filho? Não, tá tudo certo, tá pensando em você. Ou você dançar com a irmã, porque o jogo de ontem, pelo amor de Deus, do Grêmio e Vasco ontem, meu Deus do céu, foi uma coisa horrorosa. E aí o Tiger fala com a gente. E também li que o cadarço, né, porque a gente usa na gíria do futebol, um outro lance do treinador, que é o cadarço, né? Aquele juvenil cadarço, que não é cadarço, que foi dirigir o Internacional, que não aguentou o Internacional, entrou na FIFA por causa de 2 milhões com o Internacional. Isso é verdade? Do treinador Angel? Isso. O Miguel Angel Ramírez. Como houve esse atraso nos direitos de imagem, Neto, de ontem para cá a gente recebeu alguns relatos que começam a vazar de problemas judiciais que o Inter tem em relação a pagamentos, tá? E a gente recebeu 2, eu vou te dar mais um agora. Um deles é o do Miguel Angel Ramírez, que foi o seguinte, ele foi demitido na metade do ano passado, depois de não dar certo aqui no Inter, ele tinha um contrato de 2 anos, a multa rescisória dele ela era alta, ela era na casa de $2 milhões. E o Inter resolveu judicialmente com ele a questão, fez um acordo trabalhista judicial para pagar ele. E o Miguel Angel Ramírez, na virada do ano, de dezembro para janeiro, foi na FIFA para que a FIFA enviasse um comunicado, para que a FIFA observasse e ficasse atenta ao movimento do Inter para garantir que o Inter pagasse. E o Inter pagou tudo pro Miguel, tá? Ontem mesmo saiu uma nota oficial da direção do Inter garantindo que não deve mais nada para ele. O outro caso é o do Renzo Saravia, tá? Olha essa, Neto. Ele é lateral direito do Botafogo e ele tá pedindo na justiça e protocolou uma ação aqui na Justiça do Rio Grande do Sul, R$8.600.000. Isso? E entre as alegações do Saravia, Neto, ele argumenta que não recebeu um seguro acidente, porque ele se lesionou em uma partida contra o América de Cali, ele teve uma ruptura de ligamento, uma ruptura de LCA, só que, naquele momento, o Inter renovou o contrato com ele por mais um ano, tá certo. Ele fez todo o tratamento dele então no Internacional. Não perde a ação Internacional. Ele se recuperou no Inter,
voltou a jogar, o Inter não deixou de pagar o salário dele, acabou o contrato, ele foi pro Botafogo. O Internacional fez o correto, tem que renovar mais um ano de contrato, dar toda a assistência médica para ele, voltou a jogar, o Inter não perde, é capaz dele perder a ação e vai ter que pagar os advogados. Paulo do Vale pergunta pro nosso grande repórter, meu querido menino que não foi feito, mas não deve ter ido no Gruta Azul nunca. E aí, meu querido, vamos lá, Paulo do Vale. Eu queria saber a respeito da situação dos atacantes ainda do Internacional, porque me parece que o Wesley, que chegou até com uma certa expectativa, já não vai ficar e existe até uma chance do Inter retomar uma certa parceria aí com o Leandro Damião? É isso mesmo? O Damião eu acho difícil, tá, o PDV? O Damião, ele renovou o contrato há pouco tempo lá no futebol asiático. Eu conversei com o empresário dele essa semana também, ele me garantia que, cara, o Damião acabou de renovar aqui, não é agora que ele vai voltar. Em algum momento o Damião volta, tá? Mas não é agora. O Inter tá querendo sim um centroavante e a principal prioridade do Inter no mercado de transferências é centroavante. Aliás, PDV, já te aviso que em breve eu vou te incomodar, tá? Para pedir informações sobre Brenner. Porque o Brenner, que tá no Cincinnati, afastado, é o grande cara que tá na mira da direção do Internacional e que deve ser contratado por empréstimo. Ele não é craque, mas ele é fazedor de gols. Se o Internacional contratar, vai contratar um menino bom de bola. Gabi. Bom, craque, só para fechar, a gente precisa liberar o Tiger também. A gente vai falar aqui mais de outros assuntos ainda nos donos da bola. Como a gente falou muito de Inter, só para atualizar a situação do Grêmio, muito se falou, de repente, da possibilidade de saída, né, do Roger Machado, que eu não concordaria com uma decisão como essa, mas acho que ainda que com um jogo ruim, né, contra o Vasco, empate 0-0, ainda assim acho que o clima mudou um pouquinho. Eu preciso conferir, mas eu acho que 13 pontos. A gente pode conferir. Isso, mudou um pouquinho, cara. Só que assim, valeu, Paulo do Vale. Mudou. Paulo do Vale tá mexendo na mesa. Disparou o reloginho aqui, às 7 horas. 7 horas, hora do Brasil. Hora do Brasil, depois tem o quê? A Voz do Brasil vai ser transmitida na Rádio Bandeirantes às 9 horas da noite, depois do Esporte em Debate. 90,9 FM e AM 840, craque. A Hora do Brasil também, vou falar uma coisa pra você, é igual... Uma coisa maravilhosa. Buzina de avião e água de salsicha. Termina então, querido. Avisa pra audiência não perder, né? Exatamente. Avisa pra audiência não perder. Pelo amor de Deus. Pra terminar você, garotinho. Tá, deixa eu falar sobre o clima do Grêmio, tá? Que a Gabi perguntou, porque é o seguinte, ontem a gente teve uma melhora sim, porque empatou, não foi um jogo bom, mas houve uma diferença vamos lá, o Grêmio entendeu algo diferente da torcida e acho que da realidade. Vou dar um exemplo pra vocês. O Neto disse que viu o jogo do Grêmio ontem contra o Vasco, né? Acredito que vocês viram também, quem pôde ver. O vice-presidente de futebol do Grêmio... Eu assisto todos os jogos do Grêmio, eu gosto do Grêmio pra caramba. Gabi, PDV e Neto. O vice-presidente de futebol do Grêmio ontem saiu com a seguinte frase. O Grêmio hoje teve atitude, foi valente, fez um grande jogo. O torcedor do Grêmio merece a atuação que o Grêmio apresentou hoje. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, o que a torcida do Grêmio fez pra merecer isso? Colocou fogo em alguma instituição carente? Bateu em algum idoso na rua? Pelo amor de Deus. Não pagou a conta. O que o torcedor do Grêmio teve? Rapaz do céu, ontem foi uma coisa absurda. E vou falar pra vocês, hein? Se força um pouquinho, o Grêmio ganhava o jogo. Porque ganha o jogo, ganhava o jogo. Se força foi tão um ruim pouquinho... que o Grêmio podia ganhar o jogo. Não, exatamente. Se força um pouquinho, o Grêmio ganharia o jogo. É que só o Biel que tentou jogar, né? O Edilson não ficou marcando, o lateral esquerdo também, que é uma perna desgranhenta, né? O Jeromel, que é bom de bola, o Kahneman, que já deu também, o Kahneman. Obrigado, Kahneman, bato o palmo pra você, mas já deu, entendeu? Tem que chegar um pouquinho mais, é só o Biel que tentou as jogadas. E aí o Diego Souza ficou muito isolado. Mas, por outro lado também, eu quero te agradecer demais, você tá com a gente aqui, vai participar mais com a gente aí, valeu, garotinho? Valeu, Neto, Gabi, PDV, sempre que precisarem aí, tô à disposição. E vamos torcer, né, porque as coisas elas melhorem por aqui, que o Inter pague as contas, que o Grêmio ganhe, suba da Série B pra Série A, que o Inter consiga reagir em Sul-Americano e Brasileiro. Porque tá difícil cobrir dupla Grenal aqui, viu, Neto? Tem que cobrar insalubridade. Você imagina quando o Paulo do Vale cobria derby, né? Você tá ainda melhor.
Um pouquinho.